Vamos lá. Você é inteligente, tem visão e teve suporte dentro de casa essencial. Tive mesmo. Graças a Deus, tive e tenho uma esposa maravilhosa, super compreensiva, e que muitas das vezes ela verdadeiramente me arrastou. Né? E eu falo me arrastou porque muitas dessas vezes ela veio na minha frente. Né? Dizem, todo grande homem tem uma grande mulher atrás dele. Né? E, na verdade, apesar de eu acreditar que eu ainda tenho muito para melhorar, né? A verdade é que, do meu lado, eu tenho há 30 anos, faço 30 anos de relacionamento com a minha esposa, agora no próximo mês de outubro, e sempre esteve ao meu lado e muitas das vezes na minha frente, me rebocando. Agora, eu também tenho um mantra. Ainda que você não tenha o apoio de ninguém, ainda que ninguém esteja com você, você vai conseguir, mesmo assim. Junto com as pessoas que te apoiam, ou apesar de ninguém te apoiar. A minha jornada foi muito facilitada em função da presença da minha mulher nos últimos 30 anos e da presença do meu pai e da minha mãe antes disso, porque eu passo em concursos públicos desde os 15 anos. Né? Então, eu sempre tive um apoio, um suporte muito bom. Mas eu posso te garantir que, ainda que eu não tivesse esse suporte, eu ia conseguir. Eu ia conseguir, eu te falo. Dentro da minha casa, por exemplo, somos 4 irmãos, só eu fui para os concursos. Os outros, não. Durante toda a minha vida de concurseiro, nos locais onde eu trabalhei, poucos foram aqueles que conseguiram chegar nas carreiras jurídicas. Eu cheguei. Porque eu ia conquistar junto com o apesar dele. Então, o suporte é fundamental. Ou melhor, o suporte é muito importante. Facilita muito esse processo. Facilita muito a jornada. Mas ele não é fundamental. Ele não é indispensável. Ele é fundamental para o resultado no tempo em que foi. Mas ainda sem ele, eu conseguiria e vocês vão conseguir. Junto com ou apesar dele. Beleza? Nem todo mundo tem suporte. Verdade. Nem todo mundo digo inteligente, pois com 17 já tinha passado na Marinha, e isso é um indicativo. O fato assim, nem todo mundo tem o suporte. Isso é verdade, mas há muitas pessoas que, mesmo sem o suporte, chegam. A gente teve agora um concurso recente, eu não sei se vocês acompanharam, em que um dos aprovados no Tribunal de Justiça de Rondônia foi vendedor de picolé. Vendedor de picolé. Será que ele teve o suporte necessário? Será que esse cara teve o apoio necessário? Eu tenho um amigo, Jailton Augusto Fernandes, meu amigo de concurso da DPU, da AGU, ele é procurador federal, passamos no mesmo concurso, ele não veio para a defensoria e é hoje procurador federal. Foi trocador de ônibus. Será que ele tinha naquela época o suporte? Então, a verdade é a seguinte, por mais cruel que seja, e quando a gente é mentor, quando a gente está nessa condição de mentor, de orientador, a gente precisa trazer as pessoas para a realidade. Para a realidade, ainda que essa realidade seja uma realidade dura no primeiro momento. Quem quer, dá um jeito. E quem não quer, conta uma história. Independente da tua situação hoje, da tua realidade hoje, eu acredito que você pode, e você pode muito mais do que você imagina. Ainda que tu não tenha nenhuma expectativa de melhora num curto espaço de tempo. Um segundo ponto que eu quero dizer para você, reflita sobre isso. Isso pode ser duro no primeiro momento, mas a verdade é que ser duro faz parte da função do educador, da função do mentor. Se uma pessoa conseguiu, por que você não vai conseguir? Eu não conheço a tua realidade. E pode até ser em concurso público, que a tua realidade aponte para uma falta de solução. Inclusive, na minha mentoria do ano passado, na minha turma do ano passado, eu recebi um seguidor das redes sociais
que me chamou no Instagram e falou assim, Dominoni, eu não vou comprar o teu curso. Eu tava com... O celular caiu aqui. Pera aí, galera. Eu tava com inscrições abertas do curso Acelerando a Aprovação. E esse cara me chamou no Instagram e falou assim, professor, eu queria entrar no curso Acelerando a Aprovação, mas eu tô achando que eu não vou conseguir estudar o suficiente. Eu não vou conseguir cumprir a proposta. A proposta é uma proposta puxada, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, cara, se você quiser abrir a sua rotina para mim, abra a sua rotina para mim. Que eu vou pegar e vou dizer se você consegue ou não. E aí o cara, então tá bom. Pegou e me mandou. Eu acordo tal hora, eu faço isso, faço aquilo, tenho isso, tenho aquilo, tem problema com o filho, tem um trabalho que suga, o cara trabalhava num escritório particular, problema de saúde com o filho, ele tem problema de saúde grave, que tem que ficar horas numa máquina filtrando não é hemodiálise não, é uma outra máquina, tomando um remédio, passa horas e horas, passa um sábado inteiro e tal. Eu olhei para aquela rotina e eu falei assim, meu amigo, com muita dor no coração, eu tenho que reconhecer que você está numa situação muito difícil. Muito difícil. E você tem muito pouco tempo para estudar. E eu não sei, sinceramente, eu não sei se você vai ter condição de cumprir toda a nossa proposta. Eu tenho dúvidas. Mas é o seguinte, cara, a tua situação está muito difícil. E eu já falei aqui hoje e estou repetindo. O teu problema é a tua solução. O meu método, ele foi especialmente desenhado, gestado, elaborado para pessoas que têm pouco tempo de estudos. Se você tem vontade, você vai fazer essa parada acontecer, meu amigo. Você vai fazer essa parada acontecer. Porque tá muito ruim. Eu vou usar o francês que eu utilizei com ele. Você tá na merda. E se você não tirar forças, e ele tem filho, eu falei logo no filho. Se você não tirar forças dos teus filhos, você não vai conseguir mudar a tua realidade, cara. Pode ser que você não consiga, mas você tem um grande motivo, uma grande motivação. Motivo para a ação. Motivação. É o motivo para a ação. Dá uma vida melhor para o teu filho, para tua esposa, para tua companheira. Dá uma vida mais digna para você, cara. A tua situação está muito difícil. É possível mesmo que você não consiga. Mas se eu tivesse no teu lugar, eu não contava essa história para mais ninguém. Eu fazia acontecer. Eu não sou de contar história. Eu sou de fazer. O que for necessário fazer para que eu atinja os meus objetivos, eu vou fazer. Estar aqui com vocês numa terça-feira, 9h20 da noite, depois de ter cumprido uma carga horária de trabalho de quase 10 horas, eu estou remando para o meu objetivo, que é atingir o maior número de pessoas com essa mentalidade, essa postura, e com a certeza de que a aprovação é possível, seja qual for o teu cenário. Qual for o teu cenário. Esse meu mentorado, eu tenho certeza absoluta que ele vai passar. Absoluta. Em determinados períodos da vida dele, ele acordava às 4 da manhã, para quando chegasse às 6, ele já tivesse estudado 2 horas. E, linearmente, já há muitos meses, ele vem acordando às 5. E vem cumprindo todas as metas propostas. Ele saiu do curso Acelerando a Aprovação, ele entrou na mentoria individual para a AGU e ele está firme no propósito.
O que tem que ser feito está aqui. Faça. Ele vai lá e faz. Entende? Por quê? Porque ele quer de verdade. Quer muito. Não querer não tem problema nenhum. Não querer não tem problema nenhum. Mas se tu diz que quer, se tu deita na tua cama e fica com aquele gostinho, aquele sinalzinho no coração, aquela vozinha falando para você, poxa, tá bom, mas você podia mais. Tá bom, mas dá para melhorar. Se não tem a voz, dorme na paz, cara. Dorme na paz. Mas se tá aqui, por exemplo, é porque tem alguma coisa faltando. E se tem alguma coisa faltando, só te resta uma alternativa. Ir lá e fazer. Aprender como faz, ir lá e fazer. Não tem essa de a mais, porcaria nenhuma. A mais nada. É o que tem que fazer, cara? Como é que tem que fazer? O que tem que fazer? Vai lá e faz, porra. Fim. Se vocês não assistiram a um vídeo que eu compartilhei com vocês há algumas semanas, eu contei a minha história de telefonista a defensor. Se você não assistiu ainda, vai lá no meu canal do YouTube que você vai ver que ele está lá. Ali eu conto uma parte muito importante da minha história em que eu fui telefonista e teve um determinado momento que eu não tinha local para morar. Só para dizer, só para quantificar a dificuldade. Por quê? A dificuldade que você tem, só você sabe o quanto dói. A dificuldade que eu tenho, só eu e os meus próximos sabem o quanto doeu para eu estar aqui. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Quem olha, qual é a fotografia? A gente falou isso na mentoria de hoje. Fotografia do palco. Esse cara passou com 17 anos na Marinha, o concurso mais difícil de ensino fundamental. Colégio Naval. É até hoje. Aí esse cara sai e aí vira defensor. Só que eu saí da Marinha em 1992 e virei defensor em 2010. Nesse caminho, eu ocupei 7 empregos e cargos públicos. E teve períodos da minha vida em que eu verdadeiramente estava com a minha casa nas costas, igual a tartaruga, mochilão. Mochilão. Então, aí a pessoa pega e fala, é geninho, é inteligente. Isso é um demérito a todo o meu esforço, a todo o meu empenho. Primeiro, tudo na minha vida acontece mais tarde. Então, eu passei no Colégio Naval com 17 anos, quando a grande maioria passava com 14 a 15. Eu passei com 17. Porque eu tentei 2 vezes. As pessoas tentam uma e param. E aí a gente faz um corte no tempo e traz agora. Para 2010 eu passo para a AGU. Foi o meu 5º concurso. Ou melhor, meu 6º concurso. Eu tive 5 reprovações na AGU, cara. Então, assim, mas teve o apoio. Graças a Deus. Escolhi bem. Também faz parte do destino. Escolher as pessoas certas que você vai querer ao seu lado nessa jornada. Entendeu? Se você assistiu a minha live de telefonista defensor, teve um determinado período que eu me afastei do meu irmão. Meu irmão de sangue. Não é um irmão de consideração, não. Meu irmão de sangue. Alexandre Dominoni dos Santos. Meu amor. Me afastei, porque eu vi que a postura dele não era uma postura que eu queria para mim. São escolhas. E essas escolhas que são feitas todos os dias, eu não faço. Hoje mesmo, sabe o que eu peguei e fiz por uns 15 minutos, pelo menos? Eu levei uns 15 minutos na academia, entre uma série e outra dos membros. Eu fiquei 15 minutos deletando algumas pessoas do meu Instagram. Porque elas não me aproximam do meu destino.
É isso, são as escolhas. É em busca da felicidade, sim. Em concurso público falou, em busca da felicidade. Nós temos esse direito, o Supremo já falou. Beleza? Beleza? E quem não é inteligente vai ter que fazer mais esforço. Não tem outra alternativa. Ou então tu vai ficar chorando. Ah, não, eu não aprendo. Tentou 10 vezes? Leu 10 vezes? Ah, eu sou burro e não aprendo. Lê 10 vezes. Sabe qual era o meu mantra? Lá em 2000, quando eu estava estudando para o Colégio Naval, algumas questões de matemática eu não conseguia entender a solução. Sabe o que eu fazia? Decorava. Decorava a solução da questão. Por quê? O que eu quero? Acertar. Eu falo, hoje em dia tem caderno de erros. Eu tinha caderno assertivas corretas CESP. Era o nome do meu arquivo em Word. Assertivas corretas CESP. Todas as assertivas corretas do CESP, eu colava nesse documento. Era um arquivo grandão que eu tinha. Infelizmente, eu perdi esse arquivo. Ali só estavam as questões certas, as assertivas certas. As minhas provas eram provas certo e errado. Apesar do TRE, a analista do TRE ter sido alternativas, mas da AGU e da Defensoria foram certo e errado. Eu fiz um caderno de assertivas certas CESP, que é o Sebrasp. E eu li aquilo dali trocentas vezes. Trocentas. Algumas coisas eu não entendia. Que se lasque. Eu só quero que essa assertiva certa me seja familiar. E eu só quero o quê? Acertar na prova. Se você tem dificuldade em algum ponto, assiste uma videoaula e lê sobre aquele ponto até você não aguentar mais. Até alguém falar para você e você apertar assim e ele sair pelos teus poros. Não fala que o cara que não é inteligente não passa em concurso. Sabe por quê? Eu estou falando para vocês que eu vim do Colégio Naval. No Colégio Naval a gente encontra mentes brilhantes. Sabe o que é uma mente brilhante? É o cara que não estuda e tira notão. E fica ali entre os 5 primeiros, 10 primeiros, 20 primeiros no Colégio Naval. E eu era do final da turma, porra. No último ano que eu saí, eu estava em 3 de baixo para cima. E estava ali suando, porra. Não tem inteligência, não. E mais, a galera que é inteligente, inteligentaço, eles vêm para cá para fora e eles veem que o buraco de concurso público das carreiras jurídicas é mais embaixo. Tem que estudar e muito. Eu vou dar um nome para vocês aqui. Robert Rigobert Lutz. Lutz foi 01 da minha turma. Primeiro colocado da minha turma. É uma mente brilhante. Uma potência. Sai do Colégio Naval, vai para o IME. Sai do IME e passa para auditor fiscal. Até aí o QI o levou. QI, inteligência. Coeficiente de inteligência. O cara tem um QI puta, top. Brilhante. Uma mente brilhante. E aí ele pega e fala, pô, acho que eu vou fazer direito. E aí foi fazer direito. E aí faz direito. E aí casa. Olha só, começam os fatores complicadores. Casamento, você tem que dividir o seu tempo. Filho, você tem que dividir o seu tempo. São fatores complicadores. Não é dizer que é ruim ou bom. Ok? Para mim é maravilhoso. Para você pode não ser. Mas o que eu estou querendo dizer são fatores complicadores. Fatores que dividem a tua atenção. E aí não tem jeito. Você vai ter menos tempo para estudar. Isso é óbvio. E aí o que acontece? Cai exponencialmente a tua potência, o teu QI. E aí o cara passa agora no último concurso de procurador da República. E vai lá ver qual foi a classificação dele. Aqui fora o buraco é mais embaixo. Aqui nas carreiras jurídicas, o QI é relativo. Eu tenho um outro amigo que foi 01 de Colégio Naval, o Bruno Teixeira, que passou no corpo no vestibular. Saiu do Colégio Naval, foi para o PH, passou e tal, tudo bem. Aí sai, se forma e sai. E quer fazer concurso público. Tem que sentar e estudar.
Não tem jeito, não tem inteligência. Eu já escrevi sobre isso. Se você bater, a inteligência extrema é desimportante na aprovação para os concursos das carreiras jurídicas, ponto. Marco Dominoni. Inteligência extrema, ponto, Marco Dominoni. Bate aí que eu tenho certeza absoluta que vai vir o link do artigo que eu escrevi. A inteligência extrema é absolutamente desimportante na tua aprovação para as carreiras jurídicas. Não importa, meu amigo. O conteúdo é absurdo. Você precisa sentar a bunda ali e estudar. Utilizar as técnicas adequadas e estudar. Não tem essa de, pô, sou inteligentaço, não. E aí vai o Bruno Teixeira e, porra, fala, caraca, cara, o buraco é mais embaixo. Aí ele foi procurador federal e aí começou a ficar reprovado na magistratura, que ele queria magistratura federal. Começa a ficar reprovado. Aí falou, cara, vou ter que estudar, não tem jeito não. Aí senta, estuda e passa em quarto lugar, porque o cara é uma potência. E era muito novinho também. Solteiro, outra atmosfera. Então, não tem essa de, você é inteligente, porque. Eu até estava conversando com um grande amigo meu amigo de infância esses dias, e aí ele falou que um outro amigo nosso falou assim, pô, mas o Marco passou quando foi para o TRE, e no TRE é moleza. Vai lá trabalhar comigo para tu ver se era moleza. Eu trabalhava numa zona eleitoral de execução de multa eleitoral. Todas as multas eleitorais do estado do Rio de Janeiro eram executadas nessa zona eleitoral. Não tinha oficial de justiça como tem na Justiça Federal. Eu era o oficial de justiça ad hoc. Eu é que ia com o meu carro para pegar e fazer citação e intimação. Eu trabalhava muito mais do que eu trabalhava no TJ, na maioria do tempo. Quem é do TJ quer ir para o TRE. Zona eleitoral acaba sendo, de capitais, acaba sendo mais fácil de se trabalhar. Agora, a zona eleitoral do interior tem sempre alguma especialidade ao inferno. E quando eu era telefonista? Quando eu era telefonista, eu perdi meu pai. Meu pai morreu. Meu pai que me ajudava financeiramente. Né? Quando eu passei a trabalhar, ele já ajudava menos. Mas era o meu suporte emocional. Um deles. E aí eu fui trabalhar como agente comercial lá na Baixada Fluminense. Sabe o que é agente comercial da antiga Telerge? É o cara que atende o balcão. Umbigo no balcão, 8 horas por dia, atendendo reclamação de cliente. Mais o quê? Eu entrava às 8 e saía às 17, de segunda a sexta. E sábado, eu ainda fazia hora extra. Sabe como é que era a minha rotina para quebrar o a mais? Eu chegava em casa, eu saía da Telerge, chegava em casa, tranquei a matrícula na faculdade, tive que parar, porque eu precisava sair da Telerge. Estudar para concurso, eu tinha que estudar à noite em casa. E aí o que eu fazia? Combinado com a minha mãe, meu apoio, minha rede de apoio. Graças a Deus eu tive. Quando eu chegava em casa, a mamãe botava a minha comida dentro do micro-ondas. Meu prato feito dentro do micro-ondas. Aí eu chegava em casa, eu sempre tenho o costume de tirar toda a roupa da rua, eu não gosto de ficar em casa com roupa da rua, tirava toda a minha roupa e ia para o banho. Tomava meu banho, saía do banho, passava na cozinha, botava o micro-ondas para esquentar e já ia lá para organizar o material que eu vou estudar. Deu uns 2 minutos, pegava, comia, já sentava e estudava até não aguentar mais. Quantas vezes você já fez isso na tua vida? De você estudar até a exaustão. Forçar. Então, não venha com a mais. Não me venha com a mais. Que para mim soa como ladainha. Soa como história. Eu quero que você me traga um problema e a gente chegue numa solução juntos. E isso não precisa ser meu mentorado, não. Eu faço isso todo santo dia nas minhas redes sociais. Muitos dos meus mentorados hoje são pessoas com as quais eu já tenho relacionamento há 3, 4 anos. Que eu já respondi o cara lá em 2016. E respondi de maneira exaustiva. Conversando com a pessoa por horas. Eu quero ajudar. Faz parte da minha índole. Eu tive muita dificuldade nesse meu caminho.
E tive muito apoio, muita ajuda. Não só dentro de casa, mas fora também. Chegou a hora de ajudar. Ajudar o máximo de pessoas. Falando do equilíbrio emocional, estou continuando a ler aqui o chat do YouTube. Eu gostaria de um conselho para quem sabe que não vai ser aprovado nesse próximo concurso da AGU. Primeiro conselho é mudar essa mentalidade. Você está estudando já há algum tempo para a AGU. Então, até sair o resultado, você vai sim passar na AGU, Estela. Não importa o que você acha. O que importa é que o que os examinadores acham. A tua compreensão a respeito do teu nível de conhecimento é absolutamente desimportante para o teu concurso. Estela, se você acreditar piamente que você está pronta para passar e o examinador disser que você não está pronta, você não vai entrar. E se você achar que você não está pronta, falar, não, eu não sei nada, eu sou uma fraude, e o examinador falar, seja bem-vindo à AGU, tu vai entrar. Então é melhor que você pense que vai conseguir, pô. Entra na energia de que vai conseguir, que esse é o teu concurso. Ah, mas se não for o se, a gente resolve depois da prova. Antes da prova vai passar. E fica na pegada. E não acha que em 3 dias tu não comata as lacunas que precisam, não, que comata, pô. Quem sabe dessa história, o final dessa história, é Deus, não é você, não sou eu. Mas a pegada, a atmosfera tem que ser de passar nesse, não é naquele. É nesse. É fazer o teu melhor até ali. Terminar a prova e falar assim, acabou. Qual é a próxima etapa? 1 dia para descansar, 2 dias para descansar. Mas não entra nessa energia, não entra nessa mentalidade, ela não é a tua. Não pode ser assim. Beleza? Mesmo fazendo cursinho também, porque não se dedicou tanto como deveria. Dedique-se! A gente hoje falou exatamente sobre isso, sobre os julgamentos. Não seja tão cruel com você. Eu já falei isso no Rios. Hoje foi só uma etapa do que a gente tratou aqui. Julgue-se de maneira adequada. Ao final da tua preparação, faça uma avaliação razoável, uma avaliação racional, 2, 3 dias depois. O que você poderia de verdade mudar? Porque tem aqueles problemas que são insuperáveis, Estela. Tem aqueles problemas que nos vencem num determinado momento. Porra, eu sucumbi. Não tinha jeito. Estava tão ruim que eu tive que trancar a faculdade, entregar o apartamento que eu morava e ficar morando um dia na casa de um amigo, que hoje é meu compadre, outro dia na casa do outro amigo, um outro dia na casa da minha irmã, e os outros dias, a maioria dos dias, ficava na casa da Kátia, que era um quarto e sala, e eu dormia na sala. Ela, a mãe dela, e a minha sobrinha. A nossa sobrinha. E aí eu sucumbia, não tem jeito. Vou ter que morar com a mochila nas costas. Mas a partir do primeiro momento que eu dei uma respirada, acabou. Vambora, porra. É difícil. Termina esse ciclo, fecha esse ciclo. A partir da segunda-feira, pós-prova, faz uma avaliação tranquila, uma avaliação serena. Onde é que eu posso melhorar? Bota no papel. Onde é que eu posso melhorar? Vai lá e melhora. Para que você tenha orgulho do próximo ciclo, se houver. Talvez teu próximo ciclo seja uma prova discursiva. Talvez teu próximo ciclo seja a prova discursiva de AU. E ainda tem procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Esse jogo não acabou. Beleza? Nem terminei todos os conteúdos. Não tem necessidade de terminar todos os conteúdos, ok? Não tem. Eu já falei sobre isso de maneira exaustiva aqui nas redes sociais. Vai lá no meu Instagram que você vai ver. A Ariadne Ramos agradecendo, dizendo que meu blog e minhas dicas são excelentes. Obrigado, minha florzinha. É para vocês mesmo que eu produzo isso. As pessoas não veem os bastidores. Quase ninguém vê teus bastidores. Só aquele núcleo duro familiar. Eu chamo até de núcleo duro familiar. Só as pessoas que estão mais próximas de você, do teu dia a dia. Entende? Essas pessoas, sim, são testemunhas do que você passou.
Quem olha de fora não vê, só vê o palco, só vê os resultados. Qual foi o esforço? Se vocês ainda não assistiram, busquem nas TVs fechadas o documentário sobre a equipe olímpica de vela da Grã-Bretanha. Tá? Eu vi hoje, assisti hoje na hora do almoço. Fantástico. Ali você vê os bastidores, o que a pessoa sofre. Beleza? A Estela fala que nem terminei todos os conteúdos porque fiz questão de fazer o curso anual e ver as matérias com calma, para entender. Ok, cara, não tem problema nenhum. Você não precisa ver todas as matérias. Tá? Não precisa. Se você não curtiu essa mentoria e não compartilhou esse vídeo com seus amigos que estão estudando para concurso das carreiras jurídicas, a hora de fazer é agora. Compartilha com eles, porque se te ajudou em um pontozinho, se te ajudou um pouquinho, se te ajudou amanhã ser 1% melhor, ele pode ajudar aos teus amigos também, que não são concorrentes teus. Essa energia não é a nossa energia. Não veja as pessoas que estão no mesmo concurso que você como concorrentes teus. Não veja. Elas não são. 22 mil inscritos para advogado da União. Estela está concorrendo com, no máximo, estourando 1.500. Estourando 1.500. Eu não sei quantas pessoas estão no meu concurso, estavam inscritas no meu concurso. Eu vou até, agora me deu até uma curiosidade, eu vou até lá no site do CESP para olhar isso, que ainda tem lá os documentos. Mas a verdade é que você está concorrendo com 1.500. No meu concurso, por exemplo, eles iam corrigir 1.000 provas discursivas. Sabe quantos passaram na primeira correção? 120. De 1.000 que eles corrigiram. Eles corrigiram 1.000 provas e só passaram 120. Aí eles tiveram que anular um item do espelho que valia 10 pontos. Aí eles conseguiram botar 380 e pouco no curso de formação, que era etapa de concurso. Compreende o que eu estou falando? Não tem concorrência nesse nível de jogo. Não tem concorrência não, cara. Ou a pessoa está no páreo ou está completamente fora. Encabeçada fazendo essa prova porque tem muita vaga. 100 vagas em cada uma dos cargos. Muita vaga. Muita vaga, 100. Num universo de 13 mil advogados públicos federais, é a maior banca de advocacia do mundo, a AGU. Então, assim, compartilha com a galera. Compartilha com eles, porque vai ajudá-los também, em alguma medida. Um pouco mais, um pouco menos, a depender do nível que eles estejam desse jogo. Ou pode até mudar a história. Saca? Porque são coisas que a gente não vê nessa atmosfera que envolve a preparação. São coisas que não estão no nosso radar. A própria Estela acredita que precisa ver o curso todo, o curso anual todo, para pegar e ir com calma, para entender e conseguir passar. Essa visão é uma visão míope do fenômeno aprovação. Com todo o carinho que eu tenho por você, Estela Mari. Você sabe, a gente troca uma ideia, a Estela é minha seguidora, eu tenho um canal no Telegram em que eu compartilho um pouco da minha rotina, eu faço algumas reflexões com os meus seguidores, e a Estela é minha seguidora já há muito tempo. Essa visão, meu amor, ela é uma visão míope, uma visão deturpada do fenômeno aprovação. Você não tem que ver tudo. Não tem. Quem fala que tem que ver tudo, ou passou num tempo em que ele tinha todas as condições para ver tudo, e ele viu tudo e passou, ou uma pessoa que não passou, porque está cheio de orientador aí que não passaram em concursos, né? E um montão deles aí. E aí o cara acha que é assim. Não é sobre isso. Esse jogo não é sobre isso. Esse jogo não é sobre sentar a bunda na cadeira e estudar. Se fosse isso, todo mundo passava, pô. Todo mundo que estuda passa. E a gente sabe que não é assim. Eu tenho amigos que não passaram. Simplesmente não passaram. E pararam. Por quê? Pararam de acreditar que é possível. Por isso que eu estou sempre falando aqui.
mentalidade. Olha o equilíbrio emocional. Tem que estar equilibrado emocionalmente para pegar e acreditar no que eu estou falando, porque eu acredito nisso. Eu acredito porque eu vi em mim e vejo nos meus alunos. Então é por isso que eu fico aqui pregando para vocês. Vai que dá, porra. Porque eu sei que dá. Eu conheço essa parada. Mas aí a pessoa fica mal orientada e acaba indo por esses caminhos que acabam tornando a aprovação mais distante. É difícil seguir as orientações. É difícil. O que eu mais faço, principalmente no primeiro mês de mentoria, é falar assim, olha só, não faz sentido você pagar a minha mentoria, entrar na minha mentoria e não seguir o meu método. Isso é o que eu mais falo. Então, agora você vai pegar e vai fazer de acordo com o meu método. Ou seja, a pessoa já teve um relacionamento comigo, já entrou na minha mentoria, já está assistindo as aulas do meu curso Acelerando a Aprovação e ainda assim não está aplicando. E aí eu tenho que pegar e chamar e fazer o ajuste. Entende que é difícil esse processo? É difícil para quem está dentro, me ouvindo todo santo dia, lendo todo santo dia as mensagens que eu mando, as orientações que eu mando para eles, assistindo as minhas aulas. É difícil para eles. Se você está fora dessa atmosfera, é mais difícil ainda, mas é possível. Basta que você não seja resistente. Se o teu método até agora não te levou à aprovação, você precisa utilizar o método de alguém que te leve. E aí eu não estou falando de curso e mentoria que eu faço periodicamente. Eu estou falando aqui desse espaço aqui que é um espaço para todos. Ok? Segue alguém. Segue o método de alguém. E aí adapta as tuas singularidades. Beleza? Luiz Eduardo Pinto, eu era aficionado em concurso, mas perdi o gás total. Deixou de acreditar na aprovação, meu amigo. Deixou de acreditar na aprovação. E aí acontece. Porque quando a gente deixa de acreditar em alguma coisa, você perde as forças. E é por isso que você precisa concretizar os teus objetivos todo santo dia. Todo santo dia. Coloca avisos. Eu tinha vários cartazes por toda a minha casa. Minha mulher nem gostava muito porque eu colava na parede. E aí, quando você descola, você acaba levando um pedaço da parede. Mas eu tinha. Eu tinha em cima da minha mesa de estudos. Eu vou passar. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu sentava na minha cama, que eu virava para a parede, na minha parede, na altura do meu rosto, tinha lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Que são aquelas coisas em que eu me apego para lembrar dos meus propósitos. Beleza? Para lembrar disso, vocês precisam fazer isso. Que vai ser isso que vai manter vocês firmes até conseguir o cargo que vocês sonham. Beleza, Luiz? Volte mais vezes aqui que eu tenho certeza que essa tua mentalidade aí vai mudar, cara. Tranquilo? O Aguiar está dizendo que só 8 passaram nas discursivas da PGE do Espírito Santo. Saiu o resultado hoje. São aqueles absurdos que acontecem uma vez ou outra, né? Eu me lembro de um concurso da PGE do Pará, que foi assim também, mas que a gente tem que abstrair. Porque se existe um ambiente que não é justo, é o ambiente dos concursos. Apesar da gente trabalhar com justiça. Né? Acontecem alguns absurdos. Esse foi um absurdo que aconteceu. 3.500 inscritos, só 8 para as provas orais, não vai nem, salvo engano, eram 20 vagas nesse concurso. Então, é muito absurdo isso. Mas a gente não está aqui para criticar. A gente não critica. Eu não critico nada. Eu até demonstro a minha indignação. Né? Eu acho um absurdo isso que está acontecendo. Mas eu não posso mudar essa história. Eu não vou ser banca. Porque eu estudo, eu preparo para concursos, então não vou ser banca. Eu poderia ser banca na DPU, no próximo concurso da DPU. Mas eu não vou ser banca. Eu não posso mudar isso. Então, eu não perco energias com isso. Eu não empenho minhas energias nisso. Eu vou contar uma história para vocês rapidamente, que eu estava no concurso da AGU e eu estava na pegada que eu ia passar, vou passar. E a gente tinha um grupo no Yahoo Groups, tá? E aí o que aconteceu nesse grupo? Começaram a dizer as vagas que iam ter na PGF. Eu fui procurador federal. Só lugar muito, muito distante.
tá? Lugares muito distantes. Tabatinga, no Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Itaituba, no Pará, Altamira, no Pará, Juína, no Mato Grosso, só lugar muito interiorizado, a PGF tem essa característica, ok? E aí eu chegava em casa e no fim da noite eu dava uma olhada nesse grupo, né? E aí eu estou olhando, depois da janta, me lembro como se fosse hoje, eu tinha terminado de jantar, vou dar uma olhada aqui no grupo aqui para ver como é que tá. A galera botava material lá e tudo. E aí eu falei assim para minha esposa, Kátia, caraca, olha só cada lugar horrível que tem aqui, as vagas são horríveis e tal, não sei o que, não sei o que lá. E eu olhando para o computador ficava na nossa sala e ela na mesa de jantar, né? E aí eu falando com ela, e quando eu olhei para ela, ela está assim, de braços cruzados, assim, olhando para mim, minha esposa é extremamente objetiva. Ela olhou para mim e falou assim, tu vai ficar perdendo o teu tempo com isso? Aí ela falou, tu pode mudar essa parada? Tu pode mudar a lotação? Então faz o seguinte, cara, passa nessa porra e depois tu pensa nisso. Acabou. É isso. Essa é a pegada. Esse é o espírito. Você não pode perder energia com aquilo que você não tem gestão, não tem ingerência. Hoje, o lamento foi hoje. Resultado absurdo da PGE do Espírito Santo. Amanhã não tem mais esse papo. Seja você o prejudicado ou não. Não acredite que isso pode acontecer com A ou B ou outro concurso. Beleza? A gente não briga com banca. A gente vai lá e passa. Fim. Tranquilo? Eu sempre estou acelerado. Sempre. Aí em concurso falou aqui, o homem está na marcha 5. Não, 6. Marcha 6. Acelerado. Essa história de passa em concurso das carreiras jurídicas, quem vai devagar, que é uma maratona. Tu já viu um maratonista correr, porra? Eles voam. Tenta correr na velocidade do maratonista na tua esteira. Não vai conseguir nem na metade. Eles voam. O maratonista não corre, voa. Você acha que você, com fogo em banho-maria, com fogo baixo, tu vai passar? Não! É fogo alto nessa parada. É fogo alto, é fazer o que está ao teu alcance, o que tem de melhor para você fazer, você faz. Entendeu? Não tem essa história de, vou devagar. Não, vai rápido, pode correr. Deixa eu tirar aqui o conector aqui. Beleza? Por isso que eu pego e falo na energia mesmo. Eu tenho essa energia meio acelerada mesmo. Beleza? Se há previsão de concurso para a DPU. Ariadne, eu tenho ido muito a Brasília, tenho conversado muito com colegas da administração e não existe nenhum movimento concreto de concurso público para defensor público federal. Ponto. Qual é o meu sentimento? O meu sentimento é que esse concurso vem no ano que vem. Esse concurso da DPU, o 7º concurso da DPU, vem no ano que vem. A hora de voltar focos para o concurso da DPU especificamente é agora. Eu vou, ainda esse mês não dá mais, né? Mas em maio eu vou fazer algumas lives especialmente voltadas à preparação para o concurso da DPU, que eu quero formar uma turma de mentoria individual para o próximo concurso da DPU e das defensorias dos estados. Então, a orientação é não estude para a DPU e para a DPE, mas eu sei como você pode fazer isso. Ok? E aí isso vai ser tratado nessa série de lives. Fica de olho aí que a gente vai fazer. Não vai ser às segundas-feiras, às segundas é a mentoria individual. Eu vou fazer quinta ou sexta-feira ou até sábado. Porque é nessa hora que a gente vê quem quer realmente. A gente vê quem é que está disposto a pagar o preço. Nas minhas mentorias, as atividades são sábados pela manhã. Vai ter que acordar na hora que acorda normalmente. Fazer os exercícios. Porque é na dificuldade que você vê quem quer e quem não quer tanto. E quem não quer tanto, tem que vazar logo. Porque não pode perder o tempo dele. E, obviamente, nem o meu. Entende? Porque o nosso tempo é o nosso ativo principal. Então, é assim. É na dificuldade que a gente cresce. E é na dificuldade que a gente separa o joio do trigo. Beleza?
Estudo para magistratura estadual dá para conciliar com o quê? Com a DPU? Não. Não. Magistratura estadual, defensoria estadual, MP estadual e até procuradoria. Área federal são outras habilidades, outras disciplinas. Nossa, é muita coisa diferente. Não tenta fazer isso. Dominoni, faça a prova? Faz, porra. Faz a prova. Se der certo na primeira fase, aí é outro papo. Aí você até para na magistratura estadual para focar para a segunda fase. Dá para estudar entre o resultado da objetiva e a discursiva? O resultado não, mas dá para estudar do final até a discursiva. Porque normalmente o cara que está preparado para passar na prova objetiva, se ele fizer uns ajustezinhos, ele consegue passar na discursiva. Beleza? Playlist. Está passando nas objetivas. Vai fazer, cara. O que for possível para você fazer, faça. Se você mora numa capital, a prova vai ser na tua capital. Você não vai ter outro gasto a não ser de inscrição e deslocamento no dia da prova. Se você puder, grana. Eu sei que concurseiro é baixa renda. Se você puder, tiver grana para fazer, se não for um esforço muito grande, faz, porra. Passou na objetiva, aí a gente troca uma ideia com mais calma. Beleza? Show de bola, galera. Bora, Caveira. É isso aí, Aguiar. Aguiar é Caveira da mentoria Acelerando a Aprovação. Vamos lá, meu irmão. Tá na pegada. Vai passar. Não tenha dúvida disso. Eu conheço esse faro. O faro do cara que vai passar é um cara que coloca a faca na caveira e vai. Algumas pessoas acham estranho eu falar faca na caveira. O significado de faca na caveira é a vitória sobre a morte. E quem venceu a morte foi Jesus Cristo. Então, é tudo de bom. Se vocês olharem ali em cima, tem o caveirinhas aqui, ó, próximas a mim, tá vendo? Porque eu falo que os meus melhores alunos são caveiras. E o Aguiar é um deles, dessa mentoria. E essa mentoria que está aí rolando vai aprovar uma cabeçada, eu não tenho dúvida. Queridos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.